E aí, pessoal, como que vocês estão? Olha, esse Reels era para ser só um history de bom dia, hoje, sabadão. Mas a mensagem veio, eu fiquei pensando, fui refletindo, foi tomando uma forma. Eu falei, cara, vou gravar um Reel. Eu acho que vai sair quase um podcast daqui, mas tá tudo bem. Eu quero entregar o que me veio, da forma que me veio. E qual que é o lance? O que aconteceu hoje? Tava aqui organizando, sabadão, um dia mais tranquilo. O Laser tá lá gravando umas peças maneiras que vão para São Paulo. Eu vim aqui dar uma organizada e separar uns materiais para alguns projetos futuros. E cara, sempre começo pegando a madeira que eu vou usar. Eu já tenho em mente o que vai ser criado, já tenho em mente o que vai ser usado. E eu vou lá aqui no meu estoque, pego a madeira e aí tem todo um processo de ressignificação dessa madeira. Eu trabalho madeira de demolição. Isso aqui é uma tábua de uns 80, 100 anos, fazia parte de uma casa que foi demolida e, enfim, ia ser descarte e a gente ressignifica essa madeira. E o que me ocorreu aqui hoje? Cara, aqui tem todo um processo e eu vejo que eu sofri esse processo de ressignificação na minha vida. E aqui eu estava fazendo uma analogia do que é o artesão, pessoa que pega algo descartado pela sociedade e ressignifica, restaura. E como é esse processo? Essa tábua aqui, antes de ficar desse jeito aqui, ó, logo que ela foi cortada lá da árvore, 100 anos atrás, olha, ela tá feiona, cheia de prego, de marca do tempo, de várias camadas de tinta. Antes de ser desse jeito, ela foi bonitona assim, ó. Ela foi bonitona assim. E o que acontece? Ela nunca deixou de ser bonita, porém veio o homem e modificou sua essência. Ele não contente com a beleza natural da madeira, ele veio aqui e aplicou uma tinta branca, depois uma tinta azul, depois uma amarela, depois uma verde azulada. E o tempo foi agindo e ele foi colocando prego, foi colocando parafuso, amarrou arame. Enfim, ele foi cobrindo a beleza natural dessa peça. E muitas vezes isso acontece com nós, com a gente, conosco. Isso aconteceu comigo. E eu percebi isso quando eu repeti o mesmo ciclo que eu vinha repetindo de endividamento, de frustração, de me sentir perdido, deslocado, quando eu repetia pela última vez. O meu ciclo começou lá nos 18 anos, com o meu primeiro trabalho. Eu estou falando de dívida. Esse ciclo de se cobrir para caber, de se pintar como as pessoas querem que você seja, isso antes, porque a gente quer se encaixar e às vezes onde a gente está não tem um círculo que caiba quem nós somos. E aí, só que a gente é social, a gente quer ter contato com as pessoas, quer participar dos grupos. E aí a gente acaba moldando não, mas encobrindo a nossa essência com uma camada de tinta para que a gente seja aceito pelos outros. Isso é cruel, isso entristece, isso adoece. E aí vem distúrbio. E o meu foi o endividamento, foi uma série de coisas, principalmente o endividamento. O primeiro ciclo que eu tive foi lá aos 17 para 18 anos, 3 mil reais. O último que eu tive foi de 300 mil, de 100 vezes mais. 18 anos depois, aos 36 anos. E nesse último, eu tive a sorte de me reencontrar com Deus, que nesse processo eu fui culpando Deus, me tornei agnóstico, me tornei um pouco ateu, um pouco indefinido, e eu me reencontrei com Deus. E através da busca pelo conhecimento necessário para sair desse buraco que eu estava, desse ciclo, dessa dívida, onde eu cheguei até a pensar fazer um seguro de vida e tirar minha própria vida para deixar minha família bem. E aí que Deus entrou, veio, me trouxe um alerta muito grande, falou, cara, você vai fazer merda, você só vai criar um problema maior ainda para todo mundo que tá aí e acabou com a tua vida. Foi quando ele se conectou comigo de novo. E aí, cara, eu lembrei de como eu amo estar, como eu gosto de estar vivo, de como eu amo estar com as pessoas que eu amo. E resolvi não, eu tive que abraçar a responsabilidade de saí de onde eu estava, fui buscar conhecimento, primeiro financeiro, que eu tanto precisava. E o livro que quebrou a banca para mim foi Os Segredos da Mente Milionária, porque ele traz sobre as travas, as crenças limitantes, sobre os círculos, sobre o nosso ambiente, como ele nos molda. Beleza, entendi isso, entendi que eu tinha um poder aqui dentro de mim e aí eu comecei uma jornada muito louca. Comecei a devorar livros, buscar o conhecimento que eu queria. Eu estava revoltado, não queria mais estar como eu estava. Tava, sabe, aquele menino que foi encoberto por tantas camadas de tinta, por tantos títulos, por tantas coisas que ele não era, para caber onde ele não precisava caber. Tava lá no fundo gritando por socorro e querendo sair de lá. E o conhecimento foi
a retroescavadeira com a qual eu fui tirando essas pedras de cima desse menino e fui trazendo de volta a minha essência. O conhecimento foi primordial. O primeiro que deu uma guinada fantástica, que hoje é o que guia a filosofia do sucesso do Napoleão Hill. E é a primeira lição: desejo, objetivo. Eu entendi que eu nunca tinha tido um grande objetivo na minha vida. E aí eu coloquei esse objetivo. Esse objetivo é humano, é mundano e nos é permitido por Deus. Ele nos deu o livre-arbítrio. Então logo ele permitiu que a gente sonhasse, que a gente quisesse uma casa, um carro, uma viagem, roupas legais. E o meu primeiro objetivo foi quitar minhas dívidas e conquistar minha liberdade financeira. Comecei a trabalhar em direção a isso, mas tinha algo mais forte lá dentro, coberto pelas camadas de tinta que a sociedade colocou, pelas camadas de tinta que eu mesmo me pintei, estava lá. E aí um episódio do Conselho do Flávio Augusto, do Joel J, que eu falo tanto aqui, ele revelou o lance do propósito. O Conselho 19 propósitos. Todo mundo lá estava falando de propósito. Todo mundo foi maestral nas suas colocações, e o Joel, o cara que consegue sintetizar o conhecimento de uma maneira tão absurda, tão profunda, e por ser profunda ele simplifica demais, ele destravou minha mente. Eu falei, cara, eu estava em busca lá do propósito e eu entendi que meu propósito era ser eu mesmo. Como? Se eu estudo, eu ensino as pessoas a estudarem. Se eu gosto de estudar, eu ensino as pessoas a estudarem. Eu sou um cara organizado, eu ensinei as pessoas a serem organizadas. Eu sou um cara disciplinado, eu ensinei as pessoas a serem disciplinadas. Isso aí me pegou. Me pegou por quê? Porque nesse processo eu estava me cobrindo com mais uma camada de tinta. Eu estava em busca de mais dinheiro, de mais renda, e decidi lá atrás fazer uma faculdade de TI, Tecnologia da Informação, porque é uma profissão que está hypada, que paga muito bem. Mas cara, não é não é o meu dom. Eu sei que bom eu me torno, estava me tornando bom, mas aí acontecia uma parada. Toda vez que eu dobrava o joelho para Deus, preciso de trabalho, eu já estava com meu LinkedIn bonitão, programador, Python, queria fazer Toda vez que eu pedia por trabalho, Deus mandava alguém pelo Zap, pelo telefone, falava, você pode montar um móvel para mim? Isso lá no início de 2024, final de 2023, início de 2024, posso. Flávio, você pode colocar uma prateleira para mim? Posso. Flávio, você pode fazer um banco para mim? Posso. E eu estava revoltado, eu queria programar, queria ganhar mais programando. E aí eu assisti esse episódio do Conselho lá no início de 2024 e cara, mudou o jogo, porque eu entendi que é o propósito. Eu entendi que nós temos dois, na real. O primeiro é ser quem nós somos, é buscar dentro tudo aquilo que a gente está buscando fora, sabe? Esse lance e tal de o que faz o amigo feliz. A gente copia muito o próximo, a grama do vizinho é mais verde. Então você vê uma pessoa vivendo na plenitude da sua profissão e isso reverbera na tua vida, porque reverbera em financeiro, e aí você acha que se você fizer aquilo, você vai ser mais feliz, porque o que você está fazendo não está te trazendo felicidade. E aí eu descobri, através do Joel, eu entendi que o propósito de cada um de nós, o primeiro propósito é ser quem nós somos, é olhar para dentro, não para fora, não buscar na grama do vizinho, mas sim na sua grama interior. É olhar para dentro, reconhecer Deus dentro de você, entender que nós somos a imagem e semelhança de um Criador poderoso. Só criou o universo, só criou o mundo para a gente desfrutar dele. E ele colocou uma sementinha em cada um de nós. Cada um tem um dom, uma naturalidade, algo que, como a água, brota naturalmente. A água brota lá onde ela tem que brotar. Assim é o nosso dom, ele vem naturalmente. E nós negligenciamos isso. Por quê? Porque por ser natural é fácil pra gente. E quando é fácil a gente não dá valor. É muito louco, é muito paradoxal, mas é a realidade. E eu falo porque eu vivi isso. A minha esposa vivia falando, olha, você tem o dom com as mãos. E eu achava assim, pô, mas qualquer pessoa que pegar um martelo, um prego, uma tábua, vai fazer algo aí e vai ter resultado, e tá beleza. Ela falava, você tem o dom da comunicação. Eu pensava, meu Deus, mas é só falar, é só conversar com as pessoas, não tem nada demais nisso. Ela, não, você se comunica. Quando você entende algo e explica, você ensina, você transmite. E eu não dava valor para essas paradas, porque era natural de mim. E veio o Joel, veio a casa do ferreiro, o espeto é de pau, veio o Joel e tirou meu véu. Falou, cara, é só ser você mesmo. E aí eu entendi que o primeiro propósito da nossa vida é olhar para dentro e encontrar lá o que Deus colocou aqui de precioso. Cada um tem um dom, cara.
Tem gente que tem o lado emocional mais ativo, vai ser de humanas, o lado racional mais ativo do cérebro vai ser de exatas. Tem gente que tem destreza com as mãos e vai fazer trabalhos manuais. Tem gente que tem destreza com a comunicação, tem gente que tem 1, 2, 3 dons e vai juntar os 3 ali em algo grandioso. E qual é o segundo propósito? É usar o primeiro para fazer o bem ao mundo. Servir, saca? Servir ao próximo. Entregar aquilo que você tem de melhor em você para gerar valor no mundo e para assumir o seu papel de sócio na sociedade. Porque nós vivemos em sociedade. Cada um tem um papel, cada um tem uma função. Se cada um fizer a sua, que é natural, não ficar olhando para o vizinho. Poxa, eu nasci para ser padeiro, eu vou ser padeiro, cara. Você não precisa ser só o padeiro. Se você buscar conhecimento, você vai começar como padeiro e vai se tornar dono da padaria. Mas você tem que buscar o conhecimento para ser empresário no ramo de panificação, não apenas um padeiro. Se você achar que você vai abrir uma padaria e porque você faz o melhor pão, o melhor bolo, a melhor confeitaria, o seu negócio vai ser um sucesso, se você não tiver inteligência emocional e estratégia, você vai se frustrar, cara, e não vai chegar em lugar nenhum. Então tem que buscar o conhecimento, conhecimentos complementares em torno do teu dom. E quando eu entendi isso, cara, é só isso. É sim, não é fácil. Porque você entra em confronto com a construção de você mesmo. E nesse processo aí eu me limpei de todas as camadas, aparei todos os pregos que tinham. Hoje eu olho para as cicatrizes que eu acumulei nesse período todo de vida, hoje com 39 anos, nesses 2 anos e meio, quase 3, de jornada de transformação, e eu entendo que tudo que eu vivi foi necessário para eu me tornar quem eu sou hoje. E cada um tem um momento do seu despertar, saca? Cada um tem um momento. E não adianta, às vezes, a gente querer ajudar as pessoas que não querem ser ajudadas. Elas têm que querer. Você ensina teu filho o caminho da retidão. Ele, uma hora, vai decidir se ele vai acreditar nisso que você ensinou e vai caminhar por este caminho ou se ele vai por outro. E tá tudo bem, é um livre-arbítrio, saca? Ele não tem que ser uma cópia, ele não tem que fazer exatamente o que você falou. Mas, se ele sacou os valores e os princípios, ele vai tomar as decisões e vai seguir pelo melhor caminho para ele. E a gente ter essa busca, olhar para dentro de si com humildade, olhar para o espelho da alma, encarar todas as merdas que você fez, o cara feio que você é muitas vezes em muitas coisas, porque nós somos imperfeitos e nunca perfeitos seremos. Porque a perfeição, cara, significa perfeito, significa totalmente completo, totalmente feito. Pronto, não precisa evoluir. Nós estamos evoluindo todos os dias e mais louco, nós mudamos todos os dias. O cara que eu era há 10 segundos atrás já não é mais o mesmo. Eu já envelheci 10 segundos, eu já não sou mais o mesmo. E a opinião pode ser sim mudada, seu pensamento pode ser moldado, as coisas mudam, o mundo muda. Quando eu estava lá na minha infância, eu jamais imaginei isso aqui, cara, tá falando com você através de uma lente de um celular. O que era celular? Era coisa lá do Star Trek, do Star Wars. Então as coisas mudam o tempo todo, elas evoluem. Nós temos que evoluir junto ou a gente vai ficar lá arcaico, vai se transformar numa estátua, numa pedra que só vai se admirar o cara antigo. Só isso, a gente não vai acompanhar o mundo. E nesse processo a gente tem que ir buscando quem nós somos, realmente olhar para dentro de si, encarar os demônios interiores, enfrentá-los, derrotá-los. E é todos os dias, porque você não mata, você derrota. Se você escolher errado, ele vai voltar. E dia a dia, se você escolher errado de novo, ele vai se fortalecer, ele vai dominar o bom. É uma luta dual. O bom contra o ruim sempre é a gente que escolhe, a gente que tem o controle. E assumir a responsabilidade por cada resultado, entender que tudo que acontece na nossa vida é reflexo daquilo que nós plantamos. Tudo que a gente planta vai germinar. E o que é praga, que é ruim, nossa, infesta a vida da gente. É muito louco. Joga uma semente de mato no quintal pra você ver. Pega que é uma beleza. Agora joga uma flor. Às vezes ela nem brota, às vezes ela nem germina, porque o que é bom é preciso de cuidado. O que é ruim, cara, você não precisa nem cuidar, que brota, que alastra, toma conta. É assim que funciona. O que é bom, que vale a pena, demanda trabalho. E nós temos a bondade lá dentro de nós e ela demanda trabalho para ser aflorada. Os nossos dons, que é a nossa naturalidade, demandam trabalho para eles serem maximizados. Então olha para dentro de si. Pensa aí, o que você faz com tanta naturalidade que você nem dá valor? Porque o teu valor está aí, naquilo que você negligencia. E eu descobri isso. E o porquê eu estou aqui falando com vocês? Porque isso aqui faz parte do meu propósito. Eu entendi que por ser um comunicador nato, eu tenho o dever de pelo menos vir aqui trazer tudo que eu vivi como não como um exemplo, eu não quero ser exemplo, mas como
alguém a ser observado, falar, poxa, olha, ele fez dessa forma e deu certo, será que se eu tentar isso vai dar certo para mim também? Será que se eu adaptar o que ele fez para minha realidade vai dar certo? É trazer a mensagem, sabe? Toda vez que eu venho aqui, eu não venho aqui ensaiadinho, cara. Podem ver, às vezes eu mando history aqui 2, 3, 4, 5, 6, 10 dias seguidos. E às vezes eu tenho um período de silêncio, porque eu venho quando eu tenho algo realmente de valor para entregar. Eu não venho aqui forçado, eu tenho que fazer todo dia, não. Eu tenho que fazer quando Deus me toca para fazer, que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou sendo usado como ferramenta pela mão do Criador, uma mão muito mais poderosa que sabe o que faz. E tipo assim, hoje eu entendo, quando eu deixo uma mensagem é porque eu precisava deixar, porque ela vai chegar para você, exatamente para você que precisa ouvir, que realmente precisa ouvir. Não é quantidade. Olha, meu Reels teve 1 milhão de views. Não, às vezes teve 2, 3, 5. Mas eu sei que um desses 5 precisava ouvir o que eu estava dizendo. Então eu venho aqui com uma missão, sempre com uma missão. Eu gosto de mostrar o que eu estou fazendo, mostrar a minha jornada, a evolução, lógico, vendo o meu trabalho. Olha aqui que legal o que eu faço como artesão. Você quer comprar? Vendo o meu trabalho para você. Mas também eu venho aqui com uma missão mais nobre, que é a de ser o artesão da mente, o artesão da alma. Ajudar as pessoas com aquilo que eu vivi, com o que eu venho aprendendo, a também buscarem uma vida melhor, uma vida mais serena, com seriedade. Tranquila não, porque a vida é bagunçada. Em equilíbrio não, porque o equilíbrio é uma utopia. Sempre que você está fazendo algo, está trabalhando demais, você está negligenciando outra coisa. Então você sempre tem extremos na sua vida. O equilíbrio é difícil. Eu acho que é quase impossível atingi-lo. Mas seriedade é possível. Você se fortalecer todos os dias é possível. Você aceitar que você é o dono dos seus resultados através das ações que você faz todos os dias, é possível. E é isso que eu venho fazer aqui. Olha, galera, assumam a responsabilidade, acordem de manhã, agradeçam por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade e assumam a responsabilidade. Você quer um resultado diferente? Olha para o que você está fazendo todos os dias. O que você está fazendo está causando aquele resultado. Se você ajustar, não é nem mudar radicalmente, mas talvez você só precisa ajustar levemente o que você está fazendo, melhorar, expandir, buscar mais conhecimento, buscar uma ferramenta diferente. Porque como que eu vou cortar com um martelo? Não tem como, cara, cortar com um martelo. Eu corto com uma serra. Com a serra aqui circular, com o serrote, eu lixo com a lixa, eu uso a grosa para outra coisa. Então cada ferramenta tem uma função. E em cada momento da sua vida você vai usar uma ferramenta diferente. Só que você tem que ter essas ferramentas. E nos dias de hoje, a ferramenta mais importante é o conhecimento. O conhecimento é o leque que vai te permitir pegar as ferramentas certas na hora certa para fazer a coisa certa, sabe? E não tenha medo de errar. O erro é um professor. Se você errou é porque você não sabe fazer ou você está fazendo da maneira errada. Ele vai ter medo de falhar. A falha é uma professora. A dor, quando a gente vai na academia, dói. Mas a dor, você se liga que é a fraqueza indo embora. O que dói, cara, uma hora vai se transformar em cicatriz, em músculo, em temperança, em força intelectual, em força espiritual, força muscular. A dor é o sinal da fraqueza indo embora. Se está doendo é porque você está fraco ainda naquilo. E tenha em mente que sempre que você pede algo a Deus, Ele não vai te dar a coisa, Ele vai te dar o caminho para você e Ele vai te dar a ferramenta para você conseguir. Se você pede paciência, você é um cara estourado e eu era um cara estourado e eu pedi muita paciência, Ele me deu mais caos. Foi para eu me tornar um cara paciente. Quando você pede trabalho, quando você pede dinheiro, Ele te dá trabalho. Quando você pede força, Ele te dá peso. É assim que um pai responsável educa teu filho, preparando ele para conquistar aquilo, tá? Então eu queria que você souber, aí dentro, você tá perdido, se você sente que você deixou de ser quem você era, isso aí tá aí ainda, tá aí dentro de você. Você só tá coberto de camadas de tinta que a sociedade colocou, que muitas vezes você mesmo colocou. Mas a sua beleza interior está aí, igual essa madeira. Ela é naturalmente bela, ela não deixou de ser bela, ela só foi desfigurada, ela foi coberta, ela foi surrada pelo tempo, ela foi coberta de tinta, mas está aí, começa a lixar a tábua da tua alma, vai tirando as camadas, vai revelando para você quem você é, sabe? Começa a confrontar aí, poxa, o que eu realmente quero fazer, o que eu sinto que é o meu dom, quem eu realmente sou, eu sou quem
Eu penso que eu sou ou eu sou quem as pessoas dizem que eu sou? Sabe? Quem eu sou? Busca essa resposta. Essa aí vai mudar totalmente o rumo da tua vida. E se por um acaso você precisar de uma força, de uma ajuda, eu tô aqui. Quem sou eu? O Flávio, policial penal, o artesão, o cara que faz os vídeos aleatórios, mas é um cara que vem se transformando. Eu acho não, eu posso ver o resultado de tudo isso, sabe? Há 2 anos e meio, 3 anos atrás, cara, eu nem imaginava apertar a mão de um Joel J, de um Flávio Augusto, cara bilionário, foi dono de time de futebol, de ter o meu trabalho lá na mesa do Joel, na parede da equipe, de estar fazendo o que eu fazia. Cara, eu comecei com um martelo, com uma furadeira, com uma parafusadeira montando móvel. Olha aqui hoje. Comecei no meio das dívidas, cara, e hoje, pô, graças a Deus eu quitei minhas dívidas, sabe? Hoje eu consigo guardar dinheiro, me programar, viajar. Até o ano passado, eu nunca nem tinha ido na praia, velho, com 37 anos. Esse ano, eu não só fui na praia, como eu já fiz 12 viagens. 12. Para São Paulo, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui. E eu mal saía daqui do meu quadradinho. Só que quem estava aqui era o cara coberto de tinta. Quem está viajando o mundo, aquele garoto que estava lá debaixo daquele escombro todo, de toda aquela camada de tinta, de todos aqueles títulos que o mundo havia colocado nele. E olha, não culpe as pessoas. Não culpe as pessoas, cara. Ninguém tem culpa. Não culpa. Você é responsável por aquilo que você planta e colhe. Não culpa as pessoas. Ah, mas eu estou num circo. Beleza, sai daí. Não é as pessoas que são ruins. É só que você não se encaixa mais ali. Ou você nunca se encaixou ali. Você se diminuiu. Assim como os muitos, às vezes, ali, estão ali diminuindo quem eles são, mas eles não queriam estar ali realmente. Mas por sermos sociáveis, a gente busca essa sociabilidade a todo custo. E a gente vende a nossa essência, a gente sacrifica quem nós somos para caber onde nós não precisávamos caber. Então, busca isso. Se você precisar de uma força, mais uma vez, eu estou traçando essa jornada. Eu não cheguei porque a gente nunca chega no fim dela. O final dessa jornada é a morte. Estou sem pressa de chegar lá. Quero viver muito tempo, quero desfrutar muito tempo. E nesse caminho eu quero fazer da minha vida uma homenagem. Sou o artesão, o artista, o cara sensível e uma pessoa que quer realmente gerar valor, ajudar as pessoas, ajudar vocês, tá bom? Então, se precisar de alguma coisa, independente de ser aqui da Madeira, manda um direct, dá um oi. E pra quem ficou até aqui, eu nem sei quanto tempo de vídeo deu, cara, mas pra quem ficou até aqui, deixa no comentário a palavra ressignificação. Não, melhor, martelo. Vamos deixar ali no comentário martelo, para eu saber que você chegou aqui, que você precisava ouvir essa mensagem, ouviu até o fim. Obrigado de coração. Ficar até aqui é um pouco daquilo que eu vivi, que eu acredito que vai ajudar você, assim como todas as histórias que eu ouço me ajudam de alguma forma, porque, cara, a gente aprende até olhando para o passarinho, a gente aprende quando a gente quer aprender, sabe? Estejam abertos a ouçam mais, falem menos, observem mais, não tenham pressa. Pressa é inimiga da perfeição, é Deus, logo a pressa. Bom, é isso. Com Deus, um abraço e espero ter te ajudado de alguma forma.